Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre desenvolvimento da cidade do Guarujá. Nosso convidado, Wagner Rodrigo Cruz de Souza, presidente da Associação Comercial de Guarujá, e Aldo da Silva Gaspar Filho, arquiteto e urbanista. Obrigado pela presença. Vou começar com uma pergunta com os dois, começando pelo Wagner. Que benefícios concretos o túnel de ligação aí, Santos-Guarujá, deve trazer para o Guarujá? E como a cidade deve se preparar para esse início da operação que deve aí estar prevista, aí, se tudo é certo, para 2030? Uma ótima pergunta, né? O Guarujá, ele tem grande potencial de desenvolvimento da área retroportuária. Hoje nós temos atividade retroportuária muito localizada aqui em Santos, Cubatão, e nós temos ali pouca atividade ainda no Guarujá. Guarujá ali tem cerca de 4 milhões de metros quadrados que podem ser aproveitados para o desenvolvimento da área retroportuária. E a partir do momento que o túnel estiver em operação, a conexão entre as margens fica mais curta, né? Hoje nós temos aí um traçado de 40 quilômetros entre a margem de Guarujá e a margem de Santos. Então, com o túnel, nós encurtaríamos essa distância aí para mais ou menos 3, 4 quilômetros e fora ainda economia de tempo, né? Então, hoje, o porto é uma vertente que oferece uma grande oportunidade de desenvolvimento para o Guarujá. Até comparando números, né? A gente tem aqui, por exemplo, o ISS de Santos, de acordo com a previsão orçamentária, é mais ou menos em torno de 1,6 bi. Em compensação, no Guarujá, nós temos ali uma previsão de arrecadação de ISS em torno de 160 milhões. Então, com o desenvolvimento da atividade retroportuária no Guarujá e também trazendo um pouquinho do desenvolvimento da área de construção civil, né, que tem grande potencial e você pode fazer isso de uma forma ordenada e com bom desenvolvimento, a tendência é que o Guarujá ele consiga capturar esse desenvolvimento tanto portuário quanto também de negócios na cidade. Isso aí, Aldo. Obrigado pelo convite. O túnel ele vai ser um grande facilitador. Imediatamente ele vai tirar muito caminhão da estrada, já facilitando aí o acesso ao turista, às rodovias, à segurança, ao meio ambiente. O importante, como arquiteto, eu vejo, e como morador na cidade, é que todo esse planejamento do entorno, tanto da área de chegada do túnel em Guarujá, quanto todo o projeto urbanístico seja bem pensado para que sejam mitigados os conflitos. Conflitos de construção, de tráfego, de moradias das pessoas, e tudo isso vire, na verdade, um grande potencial de crescimento. Tudo isso que o Wagner comentou é exponencial. A gente não tem ideia do volume que isso pode crescer. Mas a gente sabe que se não for bem planejado, a gente deixa de qualificar e ganhar com tudo isso, com essas possibilidades e ferramentas. Mais para frente, acho que nós temos perguntas, né? O grupo que pensa em Guarujá mais para frente, que acho que isso é importante, né? A iniciativa privada, as entidades participarem desse processo todo aí que você acabou de falar, para que atenda a toda a comunidade, porque o prefeito, hoje nós temos o Farid, que por sinal se comprometeu a vir no nosso programa, deve vir aí nos próximos programas, né? Mas provavelmente já seja outro prefeito, ou que seja ele mesmo. Então, os prefeitos passam e a cidade é do povo. Então, eu acho que é importante ter uma conversa de toda a comunidade, de toda a sociedade, visando isso, para que seja atendido, né? Sim.
É isso aí. Então é importante, bem colocado isso. Acho que não adianta um governo só pensar no projeto agora, se isso vai impactar em uma vida no Guarujá, e o desenvolvimento tem que ser muito bem feito, né? O planejamento muito bem feito. Wagner, impactos econômicos do túnel, né? Quais setores devem ser mais beneficiados com a obra? Comércio, serviços, empresas, etc. É como eu disse, né? No primeiro Porto, momento, né? a atividade portuária e retroportuária vão ser Porto diretamente. É certo, né? Isso é certeza. Também nós temos ali um bom potencial na área de construção, né? Tanto assim, construção de moradias na cidade, o próprio reassentamento ali das famílias que estão localizadas na prainha, você vai demandar casas populares aí para essas famílias, como também o próprio potencial turístico da cidade, né? Outros apartamentos ali na orla de praia, você substituir algumas construções, entendeu? Tem bastante projeto bacana. Agora, o que nós temos que ficar bastante atento é em relação à mão de obra que vai ser necessária para a construção desse túnel, né? Estima-se aí em torno de 6 a 7 mil pessoas que devem ser contratadas para poder participar do processo de construção do túnel. Então, o que nós temos que garantir é que essa mão de obra seja daqui da Baixada, até para evitar acontecer novamente aí o que aconteceu na construção da Anchieta, na construção da Imigrantes, onde você trouxe mão de obra de fora e essa mão de obra acabou se localizando, se instalando nas cidades, né? Então, é preciso que as prefeituras tenham um olhar atento para preparar e qualificar essa mão de obra para participar do processo do túnel. Eu não sei se é exatamente esse número, viu, Wagner, de trabalhadores que vai precisar, mas o problema é o seguinte, nós já estamos com uma escassez de mão de obra bem grande na construção civil. Eu acho que o túnel talvez seja uma mão de obra um pouco mais específica, além dessa mão de obra necessária da construção civil. Eu acho que hoje nós não temos a menor condições de absorver esses 6 mil funcionários, se for isso mesmo, em Santos e em Guarujá. A gente vai precisar aí do apoio, talvez, da Baixada inteira, usar Bertioga, mas eu acho que você está totalmente certo. Grande, né? Nós precisamos prestigiar e conseguir com que as pessoas de Santos tenham essa oportunidade de trabalhar, né, numa obra dessa. Não tem sentido você tirar para as pessoas de fora, né? Sim, até porque quando você traz a pessoa de fora, né, para participar dessa obra, a pessoa acaba se instalando na cidade, né? E aí você tem futuramente novos problemas. Você vai precisar dar educação para esses filhos, exatamente. Saúde, moradia. Então você cria outros problemas a partir de uma solução que seria o túnel Santos-Guarujá, né? Isso aí. Aldo, eu queria, antes de começar a fazer essa pergunta, que você faça um pouquinho da sua trajetória profissional. Não está aqui no escopo, mas o Aldo é um arquiteto renomado na cidade de Guarujá. Queria que você falasse um pouquinho quantos anos você está no mercado, o tipo de trabalho que você faz atualmente. Fala um pouquinho da sua vida profissional como arquiteto. Eu sempre fui muito curioso, né? E de muita dedicação em tudo que me atrai. Não vou falar que é tudo que existe no mundo, não, que seria uma grande hipocrisia. Mas desde a faculdade eu sempre fiz todos os cursos possíveis, tudo que aparecia. E o meu currículo universitário foi se recheando sem eu mesmo perceber. E te confesso que meu primeiro emprego, 6 meses depois de formado, em 87, foi num telefonema de uma construtora de São Paulo, que eu nunca ouvido falar dela, para trabalhar numa área que era puramente de engenheiro e não de arquiteto. Eu achei estranho, né? Primeiro eles me localizaram, eu falei, não deve estar com essa escassez toda de profissional. O segundo, que não é uma área de arquitetura. Mas eu fui para a entrevista, fui buscando saber, né? Conversei, entendi que um dos cursos que eu tinha feito, que era algo exclusivo no Brasil naquela época, supriria a necessidade deles na área de engenharia. E enfrentei 1 ano de trabalho muito legal, foi de muito aprendizado, e saí para uma outra possibilidade em Guarujá, que seria trabalhar também fora da arquitetura, mas com barcos de esporte e recreio, que é uma outra paixão que eu tenho desde criança. E procurei colocar arquitetura dentro disso também. Por 10 anos trabalhei nessa área e, após ter consolidado bem isso, me desliguei, a empresa seguiu e comecei a trabalhar na área de arquitetura, projetos. E o arquiteto tem que ser versátil. A gente na faculdade não aprende o que vai fazer. Você tem uma noção de muita coisa, mas aonde você vai ganhar o teu dia a dia, o peixe onde é que está, o pão onde é que está, você tem que buscar. E eu fui buscando. E Guarujá é uma cidade muito sazonal, como a gente sabe, é uma cidade com foco turístico. E a maioria dos projetos vem meio que prontos. Grande parte dos projetos vem prontos. Já vem com arquiteto, com engenheiros, com empresas.
mas mesmo assim eu fui conseguindo um projeto, outro projeto, e um projeto bem feito, bem executado, atrai outros, até eu formar uma empresa que presta serviços de manutenção predial, que era uma constância para Guarujá e região. Prédios com 30, 40 anos, eles precisam de uma manutenção. Eles precisariam até muito antes de uma preventiva, que nós, como bons brasileiros, não entendemos isso muito bem ainda. Mas vamos melhorando com isso. E chego aqui ao ponto de estar com uma empresa de prestação de serviço e fazendo alguma coisa de projeto ainda. Muito bom, muito bom. Qual bairro você acha que vai ter maior valorização com esse túnel? Eu acredito que todo o eixo de chegada da cidade, por isso eu falei muito do planejamento e da parte urbanística. Esses eixos de rodovias, de estradas, de perimetrais, eles fazem com que tudo aconteça ao seu redor de acordo com o que ele está estabelecido. Se ele for uma via muito encapsulada, muito fechada, ele não permite esse permeio com a cidade, com o comércio. Mas ele tendo uma permeabilidade com o entorno, ele faz sim com que toda aquela região de chegada da estrada e a continuidade até a rodovia Piaçaguera tenha uma grande explosão. Então, é uma área residencial que eu acredito que vai ter um implemento muito grande, sim, com a chegada do túnel. E mais uma vez, a preocupação com planejamento. Planejamento vai trazer, naquilo que vocês estavam comentando da mão de obra, em que a gente deve utilizar SESC, SENAT, SENAI, como órgãos de apoio, para que os cidadãos do Guarujá, os jovens, os mais experientes, eles tenham a oportunidade de se prepararem, não só para a construção, e sim para o que vai vir depois. O depois, que parece estar muito longe, está muito perto. Quem não se preparar hoje, não consegue se encaixar quando tudo isso chegar. E aí sim nós vamos ter uma grande explosão de pessoas de fora vindo trabalhar para suprir a falta que a região vai ter. Bom, a gente vai para o intervalo, logo logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre desenvolvimento da cidade de Guarujá. Nossos convidados, Wagner Rodrigo Cruz de Souza, presidente da Associação Comercial de Guarujá, e Aldo da Silva Gaspar Filho, arquiteto urbanista. Também uma pergunta para o Wagner e para o Aldo. Prefeito Farid assumiu há pouco mais de um ano. Como vocês avaliam a gestão até esse momento e quais devem ser as prioridades e foco dessa administração? É um desafio você administrar Guarujá, né? É uma cidade com inúmeros problemas sociais, é uma cidade que ali precisa de um olhar atento à questão de mobilidade, até de desenvolvimento, né? Porque você tem ali um grande potencial de explorar atividades que gerem arrecadação para o município, mas ainda a gente fica um passo atrás, né? Então, o que eu vejo da gestão atual é que ela está procurando entender esses problemas e atuar de forma ativa ali, né, para a resolução desses problemas e até ouvindo bastante a iniciativa privada, né. Lá na Associação Comercial a gente tem bastante conversas com o prefeito, alguns alinhamentos, né, para justamente defender ali a expansão da atividade empresarial na cidade. E, como eu disse, é um desafio você gerir a cidade de Guarujá, mas no todo, assim, a iniciativa do prefeito está indo bem, está sendo bem avaliada ali pela população. Aldo, principalmente na construção civil, como é que está? E parece que ia sair o novo lei de uso e ocupação de solo, plano diretor, parece que estavam tentando permitir a construção de gabaritos maiores na praia, isso está em estudo ainda? Está em estudo, tem várias vertentes em cima disso, e o prefeito tem se alinhado bastante com isso daí. O esforço dele, ele entende que a cidade precisa crescer, né? Todo o mundo cresce e Guarujá não pode ficar atrás disso. Um dos pontos muito relevantes com relação a essa reestruturação está sendo com um cuidado muito importante na parte da segurança. Instalação de câmeras, reforço na Guarda Civil Municipal. Eu entendo que o turista, o empresário, tendo uma sensação de segurança maior, ele investe, né? É do empreendedor investir. E Guarujá não é diferente.
Guarujá ainda aguarda muita coisa a se expandir. E a gente precisa realmente de planejamento, de melhorar essa estruturação urbanística e vias para facilitar os acessos, as entradas e saídas da cidade, que são muito precárias, eu diria, né? São eixos únicos e uma cidade não pode viver de um eixo único. Lá praticamente quando você passa o hospital, é aquela avenida... A Avenida Dom Pedro. Aquela que vai... Depois ela é interrompida, você entra numa avenida adaptada no meio de um loteamento, vai até a estrada de Bertioga, que seria a rodovia que chega até a Balsa, e tudo isso numa rua só. Ida e vinda. Se tem um acidente, Deus o livre, de uma bicicleta, para tudo. Você trava a cidade por causa de um acidente que se torna uma coisa grave. Né? O Guarujá sofre disso daí. Então é preciso que uma reestruturação venha. Lógico, com consciência ambiental, mas também com consciência social. Entenda-se a cidade. Né? Não é uma culpa, a gente não pode culpar, a gente tem que buscar meios disso evoluir. Tem que haver criatividade, né, na busca dessas soluções. Você tem, por exemplo, ali o túnel da Vila Edna, né, que é o único eixo de conexão da Enseada com a rodovia Piaçaguera. Então também precisa pensar em outras alternativas para poder escoar todo esse fluxo que chega ali na Enseada, Pernambuco, Perequê, nos finais de semana, né? O Aldo falou em segurança. Eu acho que um dos maiores problemas hoje da cidade, além da mobilidade que a gente falou, é a segurança, né? Eu me lembro que uns anos atrás saiu no Fantástico uma matéria que abalou a cidade inteira, até minha loja maçônica, que é a Bati Francisco 136, que era o Guarujá. A gente debateu esse assunto com o Meli, na época, que era o secretário, falou da dificuldade de você conseguir pegar os bandidos ali, porque eles vão pelo morro e tal, e aquela área da Enseada é uma área perigosa. Então, acho que a segurança, realmente, como o Aldo comentou, eu acho que é um dos problemas para serem resolvidos. Um dos motivos, talvez, que eu não me mudasse para o Guarujá seria a segurança. Então, eu queria ver a opinião de vocês. O que pode ser feito, o que a Prefeitura está fazendo, além das instalações de câmeras, que acho importantíssimo, né? Porque realmente tem uma fama hoje que não é muito positiva a parte de segurança do Guarujá. Né? Uma cidade linda, maravilhosa, mas tem esse pequeno problema que não chega a inviabilizar a cidade, mas é um pequeno problema. Hoje o grande problema do Guarujá é a sensação de segurança. Porque quando a gente fala de segurança e começa a analisar números, você tem hoje o Guarujá com os melhores índices da Baixada Santista. Aí, tá vendo? Então, assim, o Guarujá é o município ali que reduziu o número de roubos, assalto, roubo de veículos, 3 anos praticamente sem roubo seguido de morte. Então é uma cidade que ela hoje ostenta os melhores índices de segurança. Mas o grande problema é a sensação de segurança. A gente tem bastante contato ali com o comandante, o Coronel Hoffman, né, que é quem comanda ali o 21º Batalhão, que cuida ali do município do Guarujá. E justamente é esse problema. Hoje o turista ele chega na cidade e ele se depara ali com um morador de rua, um exemplo. Aquilo ali de forma desordenada, ele transmite uma sensação de segurança. Então a pessoa já fica com receio de transitar na cidade, de ir num restaurante à noite. Agora, quando você olha o efetivo policial, hoje o Guarujá ele recebeu o maior efetivo da Operação Verão. Então, são mais de 500 policiais que estão reforçando as ações de segurança, seja de moto, de bicicleta, a pé, novas viaturas. Então, hoje, o Guarujá está bem seguro. Agora, o grande problema, que é algo que a gente tem que trabalhar como sociedade, é transmitir essa sensação de segurança. Até recentemente, a SEG fez um conteúdo, né, um vídeo junto com o comando do 21º, para justamente colocar isso, né, que levantar os números da cidade, mostrar que a cidade é segura, mostrar que tanto a Polícia Militar quanto a própria Guarda Municipal realizaram investimentos, aumentaram sua presença na cidade, algumas operações que foram realizadas, e tudo isso para contribuir para a redução da criminalidade da cidade. Bom, Aldo, tem um comentário, você falou da instalação de câmeras, que eu acho importantíssimo, né? Então, esse conjunto e essa informação que o Wagner passa da sensação de segurança, eu entendo assim que boa parte da estruturação urbanística, estruturação de vias, melhoramento no escoamento e mobilidade urbana ajuda nisso tudo, ajuda a trazer essa sensação de segurança. Você saber que não só você consegue
transitar com facilidade, como também os órgãos de segurança e serviço consigam chegar aonde você está. Às vezes nem chegam, mas só a sensação já te ajuda bastante. É isso aí. Aproveitar o Wagner, temos ainda 2 minutos de programa. Como tem sido a atuação da Associação Comercial junto ao poder público, né? E de que forma a entidade dialoga com a sociedade e contribui para o desenvolvimento econômico da cidade? Grande, a Associação Comercial lá é bem forte, né? A associação ela tem mais de 65 anos, né? Eu tenho orgulho de praticamente desde 2017 participar da entidade, né? Comecei minha carreira profissional na entidade, saí, fui para uma outra entidade e retornei lá participando da diretoria e hoje tenho a honra de presidir essa entidade. A Associação Comercial ela sempre foi muito ativa nos debates da cidade. Um exemplo disso é o Movimento Guarujá 2034, o próprio Guarujá Convention Bureau, que foi gerado dentro da Associação Comercial. E a Associação Comercial ela mantém ali portas abertas, diálogo constante com o poder público, né? A gente tem sido muito parceiros ali na questão da segurança, né? A Polícia Militar, a gente tem sempre ajudado em algumas demandas, conversado, orientado algumas situações, com o poder público também, essas ações que a Prefeitura fez em relação aos ônibus de final de semana, né, que acaba trazendo muitas vezes um público que não gera valor à cidade, né? Então a SEG ela participou ali de forma ativa, apoiou essas iniciativas da prefeitura. Então o que nós entendemos lá na entidade é isso, que a entidade ela tem que estar presente em todos os principais debates da cidade, porque o desenvolvimento tem que passar pela Associação Comercial do Guarujá. Com certeza, isso aí. Então, de parabéns pelo trabalho. Aldo, em um minutinho, né? Se houvesse a oportunidade para desenvolver um projeto estratégico para o Guarujá, qual seria, assim, a principal iniciativa arquitetônica e urbanística que você gostaria de implementar na cidade? Já falou da parte de mobilidade, pelo que estou vendo, você acha que é o maior? Não, eu voltaria então para a parte de vocação da cidade. A gente fala muito vocação turismo e vocação turismo praia, construção civil. Pouco se fala da vocação de marinas no Guarujá, desde a parte lazer até a parte de construção. Eu, quando me formei arquiteto e durante a faculdade inteira, vislumbrava Guarujá como uma nova Riviera aqui, no estado de São Paulo. A gente tem uma ilha totalmente abrigada, um canal maravilhoso, pontos que já foram fazendas de cultivo, trilhos de trem, enfim, a gente precisa de um grande modal. Com a implementação do aeroporto, com o túnel, a construção do túnel, eu vejo que isso agora está mais pujante ainda. Então, vislumbrar toda essa característica de turismo, mas revitalizando a parte de marinas, construções à beira-mar, a parte histórica do Guarujá, a gente consegue ter uma cidade que muitos nem imaginaram que possa ser criada. Então, o Guarujá tem um grande potencial, desde que bem planejado, e que todas as figuras sejam contactadas para que tenhamos um brainstorm de ideias, tanto na parte que circunda a cidade, que é a parte molhada, quanto a parte central, que é toda essa parte de vias. O Guarujá, eu sempre gostei de Guarujá, acho que ela tem um potencial gigantesco, falta planejamento e execução. Isso aí. Bom, chegamos no final do programa, né? Por isso que é a pérola do Atlântico, né? Ainda continua sendo. Eu adoro o Guarujá. Sempre que possível eu vou para o Guarujá. Gosto da praia, gosto de ficar nos hotéis do Guarujá, nos restaurantes do Guarujá. Todos os convidados de fora do Brasil que vêm para cá, a gente leva para o Guarujá. Então, o Guarujá acho que é um orgulho. Quando eu perguntei praia em Santos, tem, mas Guarujá tem que ir. Então, a gente tem um carinho especial para o Guarujá. Então, eu quero agradecer ao Wagner, ao Aldo pela presença, agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.